Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 4. I'm definitely not a risk taker. I might like to think that I am because it seems exciting, but I'm not. I live in a suburb of Boston and I'd never walk home on my own in the evening when it's dark because that just seems like an unnecessary risk to take. And I'd never get into a taxi on my own at night. But on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding, which other people would probably think is risky. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir e é mais uma pessoa falando sobre riscos, né? Olha só. I'm definitely not a risk taker. I might like to think that I am because it seems exciting, but I'm not. I live in a suburb of Boston and I'd never walk home on my own in the evening when it's dark because that just seems like an unnecessary risk to take. And I'd never get into a taxi on my own at night. But on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding, which other people would probably think is risky. Very good. Eu falei mais uma pessoa falando sobre riscos, né? Porque os últimos 2 vídeos foram sobre isso também. Então, olha só. I'm definitely not a risk taker. I'm definitely not a risk taker. I'm definitely not a risk taker. Se você está acompanhando aí, você já sabe que risk taker é aquela pessoa que se arrisca, né? Que corre riscos, ó. Take vem do verbo pegar, levar ou tomar. Taker seria a pessoa que leva, que toma, que pega alguma coisa. Então, risk taker seria, ó, o corredor de risco, né? A pessoa que está se arriscando. Então, I'm definitely not a risk taker. Eu definitivamente não sou um corredor de risco, ou seja, uma pessoa que se arrisca. Definitely, definitivamente. Então, I'm definitely not. Eu definitivamente não sou uma pessoa que se arrisca. I might like to think that I am because it seems exciting. I might like to think that I am. I might, eu posso gostar de pensar que eu sou. Might tem a ver com um poder mais de probabilidade, né, de talvez. Então, eu talvez goste de pensar que eu seja. I might like to think that I am. Então, eu até posso gostar de pensar que eu seja. Talvez eu goste de pensar que eu seja, né? I am, eu sou. Because it seems exciting. Because it seems exciting. Porque isso parece empolgante. Exciting vem de algo que é animador, empolgante. Então, I might like to think that I am because it seems exciting. Eu até posso gostar, né? Eu talvez goste de pensar que eu seja, porque isso parece empolgante. Seems, parecer, né? Então, porque isso parece empolgante. But I'm not. But I'm not. Mas eu não sou. But I'm not. Mas eu não sou. I live in a suburb of Boston. I live in a suburb of Boston. Live vem do verbo viver ou morar. Suburb é subúrbio, né? Então, eu moro em um subúrbio de Boston. I live in a suburb of Boston. Eu moro em um subúrbio de Boston. And I'd never walk home on my own in the evening. And I'd never walk home on my own in the evening. And I'd never walk home. Então, I would, né? Que eu tenho um would contraído. Então, and I'd never walk home. E eu nunca caminharia para casa on my own. On my own, por minha conta, sozinha, né? Comigo mesma. Então, on my own, sozinha. In the evening, à noite, ó. Em à noite, when it's dark. When it's dark. Quando estivesse escuro, né? Quando estivesse, porque, ó. E eu nunca caminharia de volta para casa sozinha à noite quando estivesse escuro. Because that just seems like an unnecessary risk to take. Because that just seems like an unnecessary risk to take. Então, porque isso, ou that, fazendo referência ao que foi dito. Então, porque isso just seems. Just,
A gente tem vários usos para o just, pode ser só, né, apenas, pode ser no sentido de único, pode ser utilizado para indicar que algo acabou de acontecer, pode ser utilizado também para dar ênfase na frase, que é o caso daqui, ó, because that just seems like an unnecessary risk to take. Ó, porque isso simplesmente parece, lembra que eu falei lá do seems parecer? Porque isso simplesmente parece como um risco desnecessário para correr, né? A risk to take, um risco para correr. Então, porque isso simplesmente parece, talvez você nem precise traduzir o just, tá? Você está entendendo que ele está dando ênfase aqui, já tá tudo bem. Porque isso simplesmente parece, isso apenas parece como um risco desnecessário para correr, né? A gente fala correr risco, então isso parece como um risco desnecessário para correr. Because that just seems like an unnecessary risk to take, and I'd never get into a taxi on my own at night. And I'd never get into a taxi on my own at night. E eu nunca, ó, I'd never, e eu nunca, e novamente aqui eu tenho would, e lembrando que o would, ele coloca o verbo na condicional, né? Um dos usos dele é colocar o verbo na condicional, por isso aqui eu falei I'd never walk home. Eu nunca caminharia para casa. O would, ele faz isso com o verbo, né? Esse iria e a condicional. Então, ó, I'd never get into a taxi. Get into seria entrar em. Então, eu nunca entraria em um táxi. Lembra que o verbo get, ele tem vários usos, né? E várias colocações em expressões, phrasal verbs. Então, get into seria realmente entrar em. And I'd never get into a taxi. Então, eu nunca entraria em um táxi on my own, de novo, ó, por minha conta, sozinha, à noite. Eu jamais entraria em um táxi sozinha à noite. But on the other hand, ó, on the other hand seria em outra mão, em a outra mão, mas é no sentido de por outro lado, tá? Lembrei que a gente tem muitas expressões, né? E a gente não fica traduzindo a expressão de uma forma literal. Então, but on the other hand, mas por outro lado, but on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding. I would love to do something like bungee jumping or paragliding. Então, I would love, eu amaria, né? Eu iria amar, eu adoraria. I would love, tá vendo a condicional? Love, amar, então would love, eu amaria. Então, eu adoraria, eu iria amar. To do something, ó, to do, fazer alguma coisa, né? Something, alguma coisa. Like bungee jumping, como bungee jumping. Bungee jumping é um esporte, né? Aquele que as pessoas sobem um lugar muito alto, como uma ponte ou, sei lá, algo bem alto e pulam, né? Com uma corda amarrada, presa na cintura, no quadril, enfim. Então, I would love to do something like bungee jumping or paragliding. E paragliding já seria o parapente, né? Que é um esporte também parecido com saltar de paraquedas, mas tem algumas diferenças. Mas, enfim, bungee jumping or paragliding. Paragliding seria o parapente. Então, mas eu iria adorar fazer algo como bungee jumping ou o parapente, which other people would probably think is risky. Which other people would probably think is risky. Which, né, os quais, o qual ou os quais, porque ela tá falando de dois, os quais outras pessoas would probably think is risky. Provavelmente pensariam, ó, think, pensar ou achar, mas aqui eu tenho would, então would think, pensaria, acharia. Outras pessoas provavelmente pensariam que é arriscado, né? Risky, arriscado. Então, os quais outras pessoas provavelmente pensariam que é arriscado. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer o download do áudio ou do material, né, que é o texto mais a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 4. I'm definitely not a risk taker. I might like to think that I am because it seems exciting, but I'm not. I live in a suburb of Boston, and I'd never walk home on my own in the evening when it's dark because that just seems like an unnecessary risk to take. And I'd never get into a taxi on my own at night. But on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding, which other people would probably think is risky. 4. I'm definitely not a risk taker.
I might like to think that I am because it seems exciting, but I'm not. I live in a suburb of Boston, and I'd never walk home on my own in the evening when it's dark because that just seems like an unnecessary risk to take. And I'd never get into a taxi on my own at night. But on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding, which other people would probably think is risky.